Bom dia, minhas queridas irmãs. Mais um dia para estarmos juntas virtualmente para a nossa escola bíblica dominical. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do domingo passado, onde estávamos estudando a terceira lição da revista Compromisso, o Sermão do Monte. E nós estudamos no domingo passado as bem-aventuranças e aquela linda orientação do nosso Jesus Cristo para que nós possamos resplandecer como luz diante dos homens. E continuando no capítulo 5, nós, neste segundo momento em que ainda estudaremos a lição 3 da revista Compromisso, estaremos reconhecendo que os ensinos de Jesus no Sermão do Monte mostram as evidências do verdadeiro cristão. Estaremos entendendo, à luz de cada ensinamento que veremos ainda nesta manhã, relativa à lição 3 da revista Compromisso, que no Sermão do Monte Jesus falava a uma multidão, mas ele está falando também a nós nesta manhã. E nesta manhã ele quer nos ensinar como nós, crentes em Cristo Jesus, seus servos, devemos nos portar, devemos nos colocar diante dele, do nosso Deus, e diante dos homens, da sociedade que nos cerca. Por isso, vamos aos ensinamentos, continuando no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Neste primeiro momento, a partir do versículo 17, Jesus faz um apanhado das leis que o povo judeu seguia e enfatiza que estas leis de Moisés são leis verdadeiras, especiais e que devem ser cumpridas. Mas ele acrescenta, dando um sentido mais espiritual, mais em conformidade com a vontade de Deus para a vida do servo de Cristo, do seguidor de Cristo, para aquele que se dispõe a seguir a Cristo, não apenas ser um cumpridor da lei, porque nós estamos entrando num novo momento a partir de Cristo, um novo momento em que a lei, os ensinamentos de Deus devem ser valorizados em todo o tempo, mas nós entramos a partir dos ensinamentos de Cristo, no entendimento de que o crente em Cristo Jesus precisa fazer mais do que a lei, mais do que os outros esperam dele. Precisa fazer aquilo que Cristo espera dele. No capítulo 5, verso 17, Jesus, como vai começar a discursar, a ensinar sobre o valor do cumprimento da lei, mas acrescentando a visão cristã, a sua visão para o seu servo, o seu seguidor, ele afirma: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar. Abrogar é descumprir, é desprezar, é invalidar, mas cumprir. E sim, Jesus em toda a sua vida foi ensinado pelos seus pais terrenos, conhecia as leis. Aos 12 anos de idade, ele discursava e debatia com os sábios do templo sobre as leis de Moisés, e ele as cumpriu. Ele não faltou e não foi pego em falta, cumpriu toda a lei. Mas ele ensina aos seus seguidores que nós precisamos ir além do cumprimento da lei. Precisamos fazer a vontade do Pai. Ele busca nos fazer inspirar para que ansiemos, objetivamos em nossas vidas a perfeição de Deus. O próprio Deus, em outros textos, nos inspira: sede santos, porque eu sou santo. Aqui Jesus diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
Esse, então, é o nosso texto áureo desta manhã. Buscar a perfeição. Sabemos que não chegamos, nunca chegaremos à estatura do varão perfeito, mas sim podemos buscar aperfeiçoar o nosso viver para demonstrarmos características evidenciadas por Cristo nos seus ensinamentos. Então, há uma ordem aqui do Senhor Jesus para nós, no final do capítulo 5, para que busquemos a perfeição ou aperfeiçoamento, a exemplo do Pai, o nosso Pai celestial. E numa síntese de todo o texto, que inclui os versos 17 e segue nos versos 17 até o verso, passa pelo verso 27 e segue até os versos 31, continua e vai até o verso 33, e são temas diferentes que são explicitados por Cristo, que constam da lei de Moisés. E assim nós seguimos até o verso 43, que é uma das partes mais importantes desse ensinamento, e vai até o verso 47. Todo o restante do capítulo 5, Jesus faz uma síntese. Ele veio para cumprir a lei e deu a ela um novo significado. E a ênfase maior de tudo que Jesus aqui, nesses versos, ensina àquela multidão, a síntese está a partir do versículo 43, onde ele, enfatizando o amor, reafirma e afirma e confirma que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Reafirmando que amar o amigo, aquela pessoa com quem nos damos bem, é muito pouco para o servo de Cristo. Devemos também amar aqueles que nos ofendem, que nos fazem mal, ou seja, os nossos inimigos. E devemos buscar amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, aquele que está ao nosso lado, como a nós mesmos. E isso é um ensinamento que o nosso Senhor Jesus nos traz de grande valia para esse tempo que vivemos, de tantas controvérsias, de tantos conflitos. Amar a Deus possibilita que amemos ao nosso próximo, que passemos por cima das desavenças para amar aqueles que nos odeiam. Como crentes em Cristo Jesus, sim, irmãs. Na lição passada vimos, o cristão verdadeiro é odiado pelo mundo, pelos aqueles que não seguem a Cristo, porque ele não negocia seus valores espirituais. E segue aqui, a partir do capítulo 6, uma série de ensinamentos. E esses ensinamentos, eles vão em direção ao próximo. Jesus ensina aqui a atitude da humildade até no fazer o bem. Quando dermos esmola, que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita faz. Que tudo o que façamos para o nosso próximo, que devemos amar como nós mesmos, deve ser para agradecer e louvar a Deus e glorificar a Deus, e não para aparecer. E aqui ele faz aquela comparação com os fariseus, que davam esmolas para que todos pudessem ver. E ele aqui afirma que o nosso Pai, que está em secreto e vê em secreto, nos recompensará publicamente, nos honrando, fazendo com que possamos ser reconhecidos, sim, pelo aquilo que fazemos ao próximo, mas que nós não busquemos esse reconhecimento quando mostramos aquilo que estamos fazendo por um ou por outro. E ele segue no capítulo 6, falando sobre o jejum. O jejum, capítulo 6, verso 17, diz a palavra do nosso Jesus, ensinando ali ao monte aquela multidão. Porém, tu, quando jejuares,
unge a cabeça e lava o rosto. O jejum, até está na moda para fazermos regime, o tal do jejum intermitente. Na lei física, jejuar significa nos abster de alimento por um certo período de tempo, indeterminado ou determinado. No ministério de Jesus, ele ensina que o jejum tem que ter um aspecto especial na vida do cristão em relação à sua comunhão com Deus. Sendo o jejum uma prática antiga do povo de Deus, no tempo de Jesus, os fariseus tinham transformado aquela prática do jejum em um ritual, em um espetáculo. Faziam jejum, manifestavam isso em faces consternadas, em semblantes entristecidos, reclamavam, faziam com que todos soubessem, para que tivessem aquela impressão de que eram pessoas contritas, pessoas consagradas. E Jesus ensinou, nos versos 16 a 18, que o jejum que ele espera do seu verdadeiro seguidor, do cristão autêntico, é o jejum que deve ser feito em particular, não para impressionar os outros, mas para ampliar a nossa relação com o nosso Deus, para aumentar a nossa comunhão com o nosso Deus. Assim, esse ensinamento do jejum, que muitas vezes nós não praticamos, não temos o hábito, mas se ao praticarmos, estivermos fazendo para intensificar a nossa comunhão com Deus, ou para, na presença de Deus, nos derramarmos em oração, em intercessão, em súplicas, é válido, é pertinente, mas não deve ser feito para que o outro veja, para que eu diga, eu sou muito consagrado, eu jejuo. Isso é uma coisa que não agrada e não foi ensinado por Deus àquela multidão e não é ensinado por Jesus, pelo nosso Cristo Jesus, o nosso Deus, Filho, a nós nos nossos dias. E segue para percebermos que Jesus está falando a uma multidão muito eclética. Pessoas que estão ali para ouvir os seus ensinamentos, porque ouviram falar que ele era sábio, que ele era especial, que ele já havia curado a muitos, mas ainda não conheciam que se tratava de Jesus, o Filho de Deus. E ele agora fala àquelas pessoas que estão ali sobre a ganância. E ele ensina que nós devemos não guardar tesouros na terra, mas guardar tesouros nos céus, que nós devemos olhar para aquelas coisas que nos cercam, os nossos bens, os nossos tesouros, aquilo que valorizamos, que não devemos estar focando em coisas terrenas, mas em coisas celestiais. Aqui ele não está dizendo que nós não devemos ter os nossos recursos materiais, trabalhar para termos o nosso salário, ganhar desses recursos benefícios para o nosso viver. Ele não está aqui renegando pessoas que tenham posses. Ele está dizendo que a ênfase da nossa vida deve ser a ênfase espiritual. Então ele diz esse verso que deve ser bem entendido. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se nós estamos buscando viver uma vida confortável, crescer na nossa vida financeira, ter recursos e trabalhar e ter um bom salário ou buscar um emprego para sustentarmos a nossa família, não privar as nossas famílias, os nossos filhos de uma vida confortável, isso não é errado diante do Senhor. O que é errado é focarmos isso e só isso e não buscarmos os tesouros do céu, as coisas que estão no céu, porque aí nosso coração não está voltado para Deus, mas para os bens materiais.
Por quê, irmãs? A resposta está no versículo seguinte. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Se nós aqui estivermos com atitude de ganância, querendo reter, ter e ter mais, nós estaremos servindo ao dinheiro e não o dinheiro nos servindo para que possamos ter uma vida boa enquanto vivemos aqui. Então, Jesus está alertando lá a multidão e nos alerta hoje que a ganância não é característica do servo cristão, do seguidor de Cristo. Nós não podemos servir a dois senhores, o dinheiro e a Deus. Aqueles que visam só o bem material, eles esquecem de servir a Deus. E seguindo no capítulo 6, nós entramos naquele momento em que o Sermão do Monte fala lá no fundo do nosso coração. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Que mensagem atual. Que mensagem que cai direitinho como uma luva para mim e para você. Veja o que diz Jesus. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Então não andeis ansiosos por coisa alguma, querida. Eu, Ruth, devo colocar meus anseios, minhas frustrações, meus medos, minhas preocupações no altar do Senhor, nas mãos do Senhor. Porque nesse contexto, a partir do versículo 25, o nosso Senhor Jesus diz que nós não devemos estar buscando preocupar-nos com aquilo que havemos de comer ou vestir, porque as aves do céu são alimentadas pelo Deus, as flores do campo sobrevivem pela graça de Deus, e nós que somos, aos olhos do Pai, maior do que as aves do céu e as flores do campo, não haveria Deus de cuidar de nós? E a resposta para que possamos entender que não andar ansioso, porque Deus cuida de nós. A resposta está no versículo que nos inspira a não termos atitudes de ansiedade, mas antes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que estão nos tornando pessoas ansiosas, preocupadas, elas nos serão acrescentadas na medida da justiça de Deus, na medida da soberania de Deus. É o reino de Deus em nossas vidas que fará com que, mesmo passando adversidades, dificuldades, perdas, nós não nos tornemos pessoas ansiosas, mas possamos buscar a Deus em primeiro lugar. E aquilo que nos torna ansioso ou ansiosa, Deus vai olhar e vai acrescentar na medida do que for a sua vontade. E segue. Agora Jesus está nos ensinando, como ensinou aquela multidão, uma forma de nos relacionarmos com o próximo, de modo a não julgar, para que não sejamos julgados. Nós pulamos de propósito a oração do Pai Nosso, que está no capítulo 6, porque já foi amplamente estudada por nós no trimestre que estudamos sobre a oração. Mas lá na oração do Pai Nosso, que também mencionamos na lição passada, existe uma expressão que diz que nós devemos perdoar para sermos perdoados. Mais uma vez aqui Jesus condiciona: se não queremos ser julgados, não devemos julgar. Só que lá é perdoar ao próximo para que Deus nos perdoe. Aqui é não julgar ao próximo para não sermos julgados pelo próximo e não por Deus. Porque Deus, sim, é o justo juiz que nos julga e nos dá a sentença
àquilo que achamos, né, que nós não merecemos isso ou aquilo, quem nos sentencia, quem nos dá recompensa é Deus, o justo juiz. Mas aqui a orientação é para com relação ao meu próximo. Não vou julgar o outro pelo aquilo que eu acho, pelo aquilo que eu entendo, só de ouvir falar, só pela cara que ele fez ou deixou de fazer. Antes devemos ter complacência, devemos buscar entender, compreender, aceitar, isso é ser misericordioso, até mesmo se ele comete um erro, podemos sim ajudá-lo, podemos sim trazê-lo de volta à presença do Pai, sermos um esteio do nosso próximo, mas sem julgamentos, para que também não possamos receber do outro julgamento. É um ensinamento muito importante para a vida, para a convivência de nós, cristãos e seguidores de Cristo. E aqui vamos para o capítulo 7, enfatizar mais uma vez a perseverança na oração. Versos 7 e 8. Peçam e será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Aqui volta Jesus a enfatizar a perseverança na oração. No seu Sermão do Monte, ele ensinou no capítulo 6 que devemos orar, da maneira como devemos buscar ao Pai em oração, mas agora ele volta a enfatizar que devemos perseverar na oração. E ele usa como exemplo que quando batemos a porta, ela será aberta. E aqui ele também faz uma reflexão no capítulo 7. Qual o pai que o filho lhe pede pão e dá pedra, lhe pede peixe e lhe dá serpente? O nosso Deus também nos dá aquilo que pedimos, desde que busquemos ao Pai e perseveremos em oração. Essa busca também tem que ser com base no ensinamento anterior. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar é se submeter ao reino de Deus, à soberania de Deus. Então, quando pedimos, perseveramos em oração, buscamos ao Senhor, batemos a sua porta, ele abre a porta, ele atende aos nossos pedidos, mas ele fará isso de acordo com a sua vontade. E segue, capítulo 7, versos de 13 a 23, com duas orientações. Capítulo 7, verso 13, enfatiza que na nossa vida nós temos dois caminhos. O caminho que evidencia que somos crentes em Cristo Jesus é o que conduz à porta estreita. Não é um caminho de mar, de rosas, de jardins floridos. É um caminho de dificuldades também. É um caminho de sacrifícios também. Mas ele conduz à porta estreita pela qual passaremos para a vida. E que vida é essa, irmãs? A vida eterna. Mas ele aqui nos alerta, como alertava aquela multidão. Seguir a Cristo não é um caminho de facilidades. Tanto é que tem tropeços. E logo depois ele alerta que nesse caminho, os servos do Senhor Jesus, os seguidores de Cristo, vão se encontrar com falsos profetas, falsos ensinamentos, que querem nos desviar do caminho estreito que conduz à porta estreita, cujo final é a vida e a vida eterna. Por isso, queridas, Jesus aqui alerta contra os falsos profetas, aqueles que se apresentam como se fossem verdadeiros, como se estivessem ensinando coisas verdadeiras, mas que, ao final de tudo, são pessoas que estão buscando nos desviar do verdadeiro caminho.
E esse falso profeta, ele nos conduz de tal maneira que enganam muitas vezes a nós, mas não enganam a Cristo. Não enganam a Cristo. Porque para eles está reservado o inferno. Verso 22, Jesus afirma isso. Verso 22 do capítulo 7 do livro do Evangelho de Mateus. Afirma que os falsos profetas não terão lugar no céu. Se arrependerem, terão. Mas se não se arrependerem, vão se auto-julgar, merecedores da vida eterna. Mas não terão lugar no céu. Porque vão trabalhar aqui não como servos de Cristo, mas como servos do inimigo, querendo desviar os cristãos daqueles que querem seguir a Cristo do caminho certo, que é o caminho estreito, que conduz à vida eterna. Assim, queridas, ele encerra o capítulo 7 fazendo uma aplicação de tudo que ele ensinou. Ele diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, ou seja, ele acabar agora o seu sermão. Ele acaba aqui o seu sermão do monte. Um ensinamento maravilhoso, que traz evidências que devem fazer parte e nortear a vida dos seus seguidores. E ele termina agora o seu sermão fazendo uma aplicação. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, ou seja, não só escuta, como pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa que não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas tem o outro lado. Aquele que, naquela multidão ali, que estava ouvindo a Cristo, só ouviu, só acompanhou esse sermão maravilhoso, esses ensinamentos maravilhosos de Jesus, mas não se identificaram com esses ensinamentos, não acharam que esses ensinamentos eram verdadeiros, não se prontificaram a seguir a Cristo e praticar esses ensinamentos. Jesus faz uma comparação. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi a sua queda. E a manhã de hoje nos traz uma grande pergunta. Onde você está firmada? Onde você está firmada, minha irmã? Onde eu estou firmada? Na rocha e nos ensinamentos de Cristo? Ou na areia, que são modo de vida fútil, modo de vida efêmero, apegadas às coisas deste mundo? Os nossos tesouros estão fincados na areia, e vem a chuva, que são os percalços, vem o vento, que são as adversidades, vem as perdas, e nós, como não estamos firmadas na rocha, que é Cristo e nos seus ensinamentos, nossa vida se esvai, nossas certezas somem, e nós nos sentimos assim destruídos, como uma casa construída na areia. O Nordeste, existem alguns lugares ali no Nordeste que já estão vivendo uma situação muito interessante. Foram feitos aterros e o mar já está voltando ao seu estado original, e muitas mansões que foram feitas nesses aterros à beira do mar já foram destruídas, já ruíram, porque o mar está tomando de volta aquela parte que lhe pertence e que o homem quis aterrar e construir ali as suas mansões. Se você colocar no Google, você vai ver notícias sobre isso.
mansões, verdadeiras mansões, ruínas, porque o mar veio sobre elas e levou aquela casa, porque elas estavam construídas sobre areia, aterro. Onde está afirmada, minha irmã? Onde está afirmado o meu coração? Onde está afirmado o teu coração? Onde nós estamos nos afirmando e nos estabelecendo como crentes em Cristo Jesus? Que evidências nós estamos tendo em nossa vida de que somos cristãs e cristãos firmes na rocha e nos ensinamentos de Cristo? A pergunta, com certeza, está sendo respondida por você nesta manhã, como foi respondida pelo apóstolo Paulo. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, que a multidão ouvia os ensinamentos dos escribas, mas não conseguiam perceber a autoridade. Nesta manhã, os ensinamentos não foram por parte de Ruth. Não fui eu que trouxe o ensinamento para as irmãs. Foram as palavras de Cristo. E as palavras de Cristo encerraram com a pergunta: em que está firmado o teu tesouro? Em que está firmado o teu coração? Você é a casa construída sobre a rocha ou é a casa construída sobre a areia? Não adianta só se maravilhar com os ensinos de Cristo. Não adianta só achar espetacular. Cristo tem autoridade, sim. Os ensinamentos de Cristo são maravilhosos, sim. Mas daquela multidão ali, poucos saíram discípulos de Cristo. Poucos decidiram seguir a Cristo de verdade. Nós vamos ver isso mais à frente, estudando o Evangelho de Mateus. Que mais à frente Jesus vai declarar que muitos dos seus seguidores apenas o seguiam para receber pão, cura, mas não estavam dispostos a seguir os ensinamentos de Cristo. Que nesta manhã nós possamos responder como Paulo a essa pergunta. Temos em nossa vida evidências de que somos seguidoras de Cristo? Paulo sabia em seu coração que ele tinha estas evidências. Tanto sabia que ele declarou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 1: sede meus imitadores, assim como sou de Cristo. Quem dera, irmã, eu possa falar para o meu vizinho, para aqueles que me cercam, para as pessoas que eu conheço, que ainda não têm Cristo no seu coração, ou aqueles que têm Cristo no seu coração e estão precisando que eu, Ruth, trabalhe para que eles possam crescer na sua fé cristã. Quem dera, irmãs, ou que eu ainda possa, com humildade, dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que eu posso dizer, como o apóstolo Paulo? Será que a irmã pode dizer para aquela pessoa que está ao seu lado: você quer seguir a Cristo? Imite as minhas atitudes, porque eu estou evidenciando na minha vida que eu sou um seguidor de Cristo, uma seguidora de Cristo. É um desafio, irmãs. Paulo, com humildade, conclamou os crentes em Corinto a imitarem o seu modo de vida, porque ele era um imitador de Cristo. Esse é o desafio para nós esta manhã. Que nós possamos evidenciar no nosso viver cristão esses ensinamentos que Cristo fez ali no Sermão do Monte. E que no momento que eu me colocar, que você se colocar diante de uma pessoa que precisa conhecer a Cristo, seguir a Cristo, ou crescer na vida cristã, nós possamos, assim como Paulo, possamos dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, porque eu evidencio no meu viver aquilo que Cristo me ensinou. Tenha assim, querida irmã, um bom dia.
e que Deus abençoe cada passo que hoje você der. Beijo, queridas. Fique com Deus.